em respeito a todos que entraram no horário. Posso começar? Pode ir, Dê. Tá bom. Bom, pessoal, bom dia, muito bom dia, 10 da manhã, bom ter vocês aqui. Eu sou Denise Tafarella, sou diretora de alianças aqui na Lidcom, junto com a Simone, que também está aqui no call, somos responsáveis pela parceria com a IBM. A Lidcom, como a maioria deve saber, né, já são nossos conhecidos, a Lidcom é um dos maiores parceiros de IBM Security no Brasil, e a gente está muito feliz em ter aqui o Roberto Engler com a gente para falar dessa nova solução, né? Foi lançada pela IBM no final do ano passado e agora ela vem com mais força, né? Já renomeada, já repaginada. E nós vamos falar de algo muito importante, né? Desde que eu ouvi falar dessa solução, que eu conheci a solução, eu comecei a prestar muita atenção na quantidade de arquivos que a gente troca nos aplicativos, nas aplicações SaaS, né? Então, é uma quantidade absurda de arquivos que a gente troca no dia a dia e a gente precisa, né, hoje, ajudar nossos clientes e todas as empresas a assumir o controle de segurança dos dados na nuvem. Então, hoje nós vamos falar desse produto, que é o Guardium Insight SaaS, o DSPM. É uma solução robusta que oferece uma segurança de dados unificada para cargas de trabalho em plataformas como AWS, Azure, GCP, além das aplicações SaaS, como SharePoint, OneDrive, Slack, Google Drive, Gira, entre outros. É uma solução plug and play, né? O Engler vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. É simples de instalar. E ele vai além de uma ferramenta de monitoramento, né? Ela é uma resposta direta aos desafios de segurança e conformidade que surgem com o crescente e complexo uso da nuvem. Então, eu queria agora agradecer o Engler por ter aceitado o nosso convite, e ele vai, não vou falar mais, né, senão vou acabar com a apresentação dele, então ele vai contar para vocês o que é essa solução, como ela funciona, e vai fazer uma demo também. Vocês vão ver como é fácil e simples proteger os dados de vocês que estão na nuvem hoje. Então, Engler, obrigada mais uma vez, e vou te dar aí a palavra. Obrigado, Dê. Bom dia aí a todos. Obrigado pelo convite da Lidcom, mais uma vez, né? Realmente a Lidcom aí tem sido nos últimos anos, vários anos, aí, um dos principais parceiros nossos aqui, particularmente nessa área de proteção de dados, que mesmo até antes da IBM começar a atuar nessa linha, a Lidcom já atuava, já tinha atuação, né, na nossa plataforma Guardium. Para quem não me conhece, Roberto Engler, eu faço parte do time da IBM Security da América Latina. A minha responsabilidade é no nosso portfólio de SaaS. E eu tenho procurado levar para o mercado bastante essa solução DSPM, né, esse termo DSPM, porque realmente a gente percebe que tem bastante conexão aí com as necessidades que os clientes têm. O termo DSPM significa Data Security Posture Management, e ele, na verdade, é um termo de mercado, né? O nosso produto, além dele se chamar, né, DSPM, ele é um termo de mercado, ele é conhecido no mercado, essa disciplina que nós vamos conversar um pouquinho agora, ela é conhecida como DSPM mesmo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí eu já comento como é que a gente... Pessoal, Lidcom, vocês conseguem me confirmar que vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo, né? Tá, legal, obrigado. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou aqui levar uns primeiros minutos, eu vou passar aqui alguns slides, eu não vou falar de produto, mas é para contextualizar o que é que uma solução de Data Security Posture Management faz, né? Quais são os problemas que uma solução como essa procura endereçar, né? Só para contextualizar. Depois, eu vou fazer uma demo, né? Bem prática mesmo, para ficar mais claro ainda o que uma solução como essa faz, aí eu abro para perguntas. Tá legal? Então vamos lá. O que acontece, né?
a gente, nos últimos anos, a gente tem visto, né, obviamente, né, as empresas partirem para uma adoção forte, né, para cloud, né, pela facilidade, pela agilidade que traz, mas não só cloud, também aplicações SaaS, muito uso, né, muitas vezes áreas de negócio que fazem contratação de aplicações SaaS diretamente, né, às vezes nem passam por TI, né, e no mundo de cloud, você tem, por um lado, a facilidade pelo uso, e, por outro, você tem uma maior complexidade de gestão. E uma dessas complexidades é a, a dimensão de dados, né? Então, a gente está vendo, né, uma explosão de dados, como a Denise falou, no nosso dia a dia do uso de cloud, de aplicações SaaS, a gente troca muito arquivo, troca muita informação, manda arquivo para lá, manda arquivo para cá, muitos desses arquivos contêm informações sensíveis, e com essa movimentação muito dinâmica e cópias, acaba que o controle, né, ele se perde um pouco, né? Então, a gente está vendo essa explosão. A IBM faz todos os anos, né, um estudo relacionado a custo de brechas, de incidentes de vazamento de dados, e a grande maioria das empresas reconhece que tem dados sensíveis que estão expostos na nuvem de alguma forma. Ter dados sensíveis na nuvem em si não é um problema, porém, o problema é quando ele está exposto de alguma forma a um acesso não autorizado ou a um acesso fora de uma política de acesso. A outra questão que tem surgido muito forte é a questão do Shadow Data, né? O que é o Shadow Data? São dados sensíveis que não tem um custodiante, não tem um dono, né? Então, é um dado que ele acabou se perdendo e que ele está armazenado em algum lugar na nuvem ou numa aplicação SaaS e que ninguém é dono daquele dado. Se ninguém é dono, aquele dado deveria ter apagado. O problema é que quando não tem dono, você não tem visibilidade, né? Então, como é que você coloca uma luz sobre tudo que é Shadow Data e faz uma gestão disso, apaga esse dado, eventualmente destrói esse dado? E a outra coisa, né, que tem crescido muito também são as brechas específicas, né, de segurança específicas de nuvem. Muitas dessas brechas estão relacionadas a falhas de configuração, e muitas dessas falhas de configuração acabam dando acesso indevido a dados que são sensíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para ter a gestão de tudo isso. Muito bem. Comentei, dados estão, né, explodindo na nuvem, né? Isso aqui, a proliferação de dados ela é gigantesca, a gente está vendo aí a adoção, né, agora muito fortemente pelas empresas de AI generativa. AI generativa, o grande segredo são os dados de treinamento, então ela demanda um volume de dados muito grande, muitos desses dados são sensíveis, né? Então, isso é uma realidade. E aí, o que a gente tem? Quais os problemas que a gente tem? Primeiro, falta de visibilidade. Falta de visibilidade significa saber onde os dados estão, os dados sensíveis estão. Esses dados sensíveis, eles são regulados, né? Onde é que eles estão residindo? É a primeira pergunta que a gente tem que procurar responder. O segundo é eu entender como que esses dados estão fluindo e como está a questão da propriedade desses dados. Ou seja, eu tenho um dado sensível que está, por exemplo, armazenado em um determinado repositório, esse dado está sendo copiado ou está fluindo entre duas zonas de data centers que, por exemplo, pode infringir uma regulamentação. Esse dado que é sensível, ele tem um dono, né, que é o entitlement. Como é que eu consigo ter visibilidade disso, né, nos ambientes de hoje, né? E a outra questão eu tenho os meus dados sensíveis, eles estão residindo em algum lugar, eu tenho vulnerabilidade sobre eles, pessoas que não deveriam ter acesso, estão tendo acesso, esse dado é visível a partir da internet pública, por exemplo, como é que eu consigo enxergar quais são as vulnerabilidades em relação ao acesso a esses meus dados e como é que eu consigo priorizar a gestão disso, para ir fechando cada vez mais, né, justamente a minha postura de segurança. Muito bem. E o que é que a gente, né, o que é que a disciplina de DSPM, né, e a gente com o Guardium DSPM procura trazer para o mercado, né? Justamente a resposta para essas perguntas que a gente acabou de fazer.
Então, primeiro, olhando para o mundo de cloud e para o mundo de SaaS, né, eu trazer a visibilidade, eu passar por um processo de descobrimento automático, né, de tudo que é shadow data, né, de dados que são sensíveis, tudo que é considerado sensível para a minha organização, eu saber onde exatamente que esses dados estão, quais são esses dados, quem é o dono daquele dado, ou se aquele dado é shadow, se ele não tem dono, e, portanto, uma gestão específica precisa ser feita. A segunda resposta que a gente procura trazer é entender como é que esses dados estão se movimentando. Se os fluxos que já aconteceram no passado, ou os fluxos potenciais desses dados, eles estão de acordo com as políticas de proteção de dados da minha empresa. Então, é super importante a gente entender como é que esses dados estão se movimentando e, eventualmente, passar a estabelecer, né, políticas e fechar essas portas de movimentação. E, finalmente, eu entender, né, eu fazer a parte de proteção propriamente dita, né, e eu entender quais são as vulnerabilidades em relação ao acesso desses dados. A gente vai descobrir, né, na maior parte dos ambientes dos clientes, que são ambientes complexos, que as quantidades de vulnerabilidades elas são enormes no primeiro momento. Então, é importante você ser capaz de priorizar e ir fazendo a gestão disso e reduzindo essas vulnerabilidades até que você tenha um ambiente que esteja adequado com a postura de segurança que a sua organização espera. Ok? Então, visibilidade, movimentação dos dados e proteção contra as vulnerabilidades. Uma solução como essa, vou mostrar para vocês, vai ficar bastante fácil. Ela é super simples de você deployar no ambiente, né, seja num ambiente de cloud, seja num ambiente SaaS, de aplicações SaaS. É uma solução que consegue fazer um inventário de dados automatizado, ou seja, eu posso fazer um processo de descobrimento nos meus ambientes de tudo aquilo que é considerado dado sensível. De novo, ter o dado sensível no ambiente de cloud ou SaaS em si não é um problema. O problema é quando eu tenho vulnerabilidade de acesso em relação a esses dados sensíveis. É eu ter, de uma maneira também muito simplificada, uma visão sobre quem pode acessar e como podem se movimentar esses dados sensíveis, e eu fazer isso de uma maneira constante, né? Porque, de novo, o ambiente é extremamente dinâmico, dados são criados, dados são copiados, dados são movimentados, e eu preciso ter uma visão contínua, é uma gestão contínua que precisa fazer isso, precisa acontecer. Ok? Então, com isso, né, a gente procura atender aqui a alguns desafios que os clientes têm passado. Primeiro, é a perda de controle, né, em relação aos dados nos ambientes de multi-cloud e SaaS dos clientes. A gente tem visto que a maior parte dos nossos clientes perderam essa visibilidade, não tem visibilidade de onde estão esses dados sensíveis. Muitas vezes fazem uma boa gestão de dados sensíveis em tudo aquilo que está em dado estruturado, on-premises. Quando a gente parte para a nuvem, é tão dinâmico o ambiente que esse controle se perde. Outro problema, né, que é a questão do ruído falso positivo, né? Então, muitas vezes, os times que fazem a gestão de segurança de dados começam a enviar, às vezes, para o SOC das empresas, né, os alertas, né? E esses alertas eles são tão ruidosos e tem tanto falso positivo que ela passa a ser uma operação até inviável, né? Então, essa comunicação acaba sendo até cortada entre gestão de proteção de dados e SOC, para não sobrecarregar o SOC mais do que ele já está. Então, como é que a gente ajuda a dar um foco melhor sobre isso daqui? Outro ponto super importante é compliance, né? Se você tem um ambiente que é complexo, envolvendo um ambiente multi-cloud, várias aplicações SaaS, dados sendo criados, copiados de uma maneira extremamente dinâmica, você ter uma visão de compliance, você ter a capacidade de tirar um relatório de compliance para garantir, para provar, para mostrar para um auditor, por exemplo, que você está seguindo as normas da empresa, as políticas da empresa, é extremamente complicado. É custoso, leva muitas horas. Como é que eu ajudo, né, como é que a gente consegue ajudar vocês a ter isso de uma maneira mais automatizada, né? E, obviamente, tudo isso sendo feito, né, em uma arquitetura já pronta para a nuvem, né, que seja extremamente escalável.
Ok? Então, resumindo aqui, e aí eu vou passar aqui para fazer já uma demo para vocês, né, o que a gente procura fazer. Então, com o DSPM, a gente vai fazer a parte de visibilidade de dados na nuvem, né, e em SaaS, entendendo o que é Shadow Data, entendendo o que é dado sensível. Eu vou ter uma visão sobre a movimentação desses dados e ver quem é o custodiante daqueles dados. Eu vou olhar como que os meus dados estão em relação à minha postura esperada de segurança de dados, né? E vou recomendar ações, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou modificar aqui, shiftar do PowerPoint, e eu vou fazer uma demo que deixa, acredito eu, mais claro os conceitos aqui que a gente acabou de falar. Eu queria pedir aqui para ver se vocês estão vendo a minha tela do browser aqui agora, só para garantir que vocês estão me acompanhando. Sim, estamos. Estamos sim. Perfeito, perfeito. Então, aqui, eu estou num ambiente de demo, um ambiente realmente real, né, do Guardium DSPM. Esse ambiente ele está conectado aqui em vários ambientes de cloud, contas de cloud e aplicações SaaS. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui no menuzinho do lado esquerdo e vou entrar aqui em gerenciamento de postura de segurança em dados. Muito bem. Então, vocês devem ter visto carregar aqui as informações. Do lado esquerdo, a gente tem aqui 4 opções de menus: inventário de dados, vulnerabilidades, terceiros e contas de cloud. Tá? Eu vou começar a demo aqui pela última opção, que é contas de cloud, cloud accounts. O que é isso? Né? Então, a primeira etapa quando a gente faz a implantação de uma solução como o DSPM é eu justamente configurar na solução quais são as clouds e quais são as contas de cloud, quais são as aplicações SaaS que eu quero descobrir os dados, que eu quero fazer o discovery desses dados, inventariar os dados, entender as vulnerabilidades, etc. Então, é a primeira etapa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a New Cloud Account, do lado direito em cima. Então, a primeira coisa que eu tenho que escolher aqui, se eu quero fazer um descobrimento, né, em um provedor de cloud ou em uma aplicação SaaS. Eu vou mostrar os dois para vocês. Então, se eu entro aqui em Cloud Providers, vocês vejam que eu vou escolher AWS, Google ou Azure. Então, são os 3 provedores, 3 hyperscalers que hoje a gente suporta com a solução da SPM. Tá? Por quê? Porque são os 3 hyperscalers que dominam aí a maior parte do mercado. A maior parte dos nossos clientes tem os seus dados sensíveis residindo em uma dessas 3 nuvens. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um cliente, eu tenho no meu ambiente, eu utilizo, por exemplo, GCP, Google, né? E eu quero fazer um descobrimento de dados sensíveis, vulnerabilidades, eu venho aqui e eu vou colocar aqui, eu não vou mais além disso, porque eu não tenho as informações, mas aí eu coloco basicamente as credenciais de cada conta que eu quero me conectar e fazer o processo de descobrimento no Google Cloud. Né? A mesma coisa eu poderia fazer para a AWS, né? Credenciais de uma conta AWS, a mesma coisa eu poderia fazer para Azure. Né? Passadas as credenciais, né, de uma determinada conta, ou de todas as contas, né, tipicamente um cliente tem várias contas em várias nuvens, o DSPM já inicia automaticamente a fazer o processo de descobrimento. Eu já vou mostrar para vocês o resultado. Além disso, a gente pode fazer uma coisa similar com aplicações SaaS. Então, hoje a gente suporta um determinado conjunto de aplicações SaaS. Então, eu posso ter dados sensíveis no Google Drive, no Jira, no Microsoft 365, Slack, Confluence. E a gente tem um roadmap de outras aplicações SaaS que a gente está suportando. Então, que tipicamente a gente utiliza essas aplicações para compartilhar informações que muitas vezes são sensíveis, né? Então, por exemplo, aqui no nosso caso aqui de IBM, né, a gente usa muito o Slack internamente, aqui corporativamente, a gente usa muito o Microsoft 365,
E a gente acaba compartilhando no nosso dia a dia planilhas, arquivos textos, né, que têm informações confidenciais, né? E você copia de um canal para o outro, etc., e acaba isso se perdendo, né? Então, como é que a gente dá visibilidade para isso, tá? Então, essa primeira etapa é uma primeira etapa extremamente simples, em que eu configuro contas e aplicações SaaS que eu quero me conectar e descobrir. Muito bem. Aí a gente tem o processo de descoberta dos dados, né, que é essa primeira opção do menu, que é o inventário de dados. Então, aqui no meu ambiente, se vocês olharem aqui nessa parte aqui superior, né, que a gente chama de Data Stores, eu tenho aqui tudo que ele descobriu, todos os repositórios de dados que foram descobertos em todas as contas de cloud que eu me conectei, em todas as aplicações SaaS. E que tem, não é qualquer repositório, são repositórios que tenham dados que eu considero sensíveis, né? Na terminologia do DSPM, um dado sensível a gente chama de sensitividade, né? Então, ele descobriu aqui, por exemplo, 155 repositórios com dados sensíveis na AWS, 29 repositórios com dados sensíveis no Microsoft 365, 16 no GCP, e tem mais aqui, né? 14 Confluence, 12 Google Drive e assim por diante, tá? E eu tenho aqui abaixo, deixa eu continuar aqui. Quais são as principais sensitividades que eu encontrei? Nós encontramos 11.382 sensitividades ou dados que a gente considera que são sensíveis. Então, 5 são classificados como segredos, 26 identificáveis, 1.227 são dados financeiros e a maioria são dados pessoais. A gente já vai explorar cada um desses. E eu tenho listado aqui abaixo todos os data stores, os repositórios de dados com dados sensíveis que nós descobrimos. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui. É um data store chamado Polar Tokyo IBM POC Main. O tipo dele é um repositório S3 da AWS. A conta a qual pertence esse repositório é essa conta chamada IBM POC Main. Tem mais de 1.000 sensitividades armazenadas em 3 recursos. E está rodando no data center da AWS do Japão, em Tóquio, no Japão. Já vou entrar aqui e eu já vou explorar um pouquinho mais de detalhes. Só que antes, eu vou explorar um pouquinho a capacidade de filtro, para vocês verem coisas que a gente faz. Então, por exemplo, se eu quiser filtrar só os data stores, os repositórios de dados que eu descobri com dados sensíveis da AWS, eu clico aqui, né? Então, ele me lista aqui os 155 repositórios AWS com dados sensíveis que foram descobertos. Se eu clicar aqui, no botãozinho de filtros, eu posso especificar uma série de outras coisas. Por exemplo, eu posso vir aqui em Type. Aqui é legal olhar porque ele me mostra todos os tipos de repositório AWS onde a solução procura dados, né? Então, BigQuery, RDS, MongoDB, Prod, Cloud Storage, e vai, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu só quero ver os S3, por exemplo, né? Apply Filter. Então, ele me colocou aqui todos os repositórios AWS S3 onde eu tenho dados sensíveis. Outra coisa, outro filtro que é legal olhar, sensitividade. Deixa eu achar aqui, peraí. Então, eu quero, por exemplo, ver repositórios S3 AWS onde eu tenho informação de cartão de crédito. Apply. Tá? Tem esses aqui. Todos esses repositórios têm informação de cartão de crédito. Ter a informação sensível em si é um problema? Não. Passa a ser um problema se eu tenho uma vulnerabilidade em cima disso, a gente já vai ver no próximo passo. Vamos explorar esse primeiro repositório aqui. Vou clicar nele para a gente dar uma olhadinha. Então, eu vou entrar num repositório S3 chamado Polar Tokyo IBM POC Main, que tem várias sensitividades, mais de 1.000 em 3 repositórios, em 3 resources, né? Quais são esses 3 resources? São 3 arquivos, um RDB, um CSV e uma planilha, onde eu tenho essas informações sensíveis. Eu tenho quando foi criado, eu tenho uma série de informações. Quero chamar para vocês atenção para um tema.
Eu olho aqui, né, a especificação desse repositório, eu comentei, um S3, está nessa conta IBM POC-MAN, rodando lá no data center da AWS no Japão. Olha essa informação aqui, Data Custodian, não tem ninguém, tá? Significa que este repositório não tem dono. Isso aqui é o famoso Shadow Data. Se não tem dono e é uma informação sensível, será que essa informação deveria existir? Será que ela não deveria simplesmente ser removida? Né? Então, é um ponto de interrogação. Vamos olhar aqui, vamos explorar um pouquinho aqui esse repositório. Este arquivo, essa planilha, Transaction Based XLS, em que a solução está me dizendo que tem 23 ocorrências de cartão de crédito. Vamos entrar nela, vamos entrar aqui. Né? Então, ele me mostra aqui que é um arquivo, mostra o tamanho do arquivo, quando esse arquivo foi criado, é uma planilha, né? E os cartões de crédito. Aqui tem uma coisa importante. Quando eu clico aqui, ele me lista todas as 23 ocorrências de cartão de crédito. Ele me diz a linha da planilha, onde tem cada ocorrência do cartão de crédito. Porém, ele não me mostra o número do cartão de crédito. Tá? E por quê? Porque eu não quero que justamente uma solução, né, externa, como é o IBM DSPM, armazene informação sensível. Eu só recebo no DSPM o metadado. A informação sensível em si fica na conta original onde ela estava. Tá? Muito bem. Aqui eu começo a ver algumas outras coisas interessantes. Né? Então, eu estou olhando aqui, ó, Resources. Olha isso daqui. Potential Flows 10. Tá? O que significa isso daqui? Significa que os dados armazenados nesse repositório que eu estou olhando aqui agora podem fluir potencialmente para 10 localidades diferentes. Tá? E eu posso ver. Né? Então, eu começo a ver aqui que este repositório ele pode ser acessado por terceiros. Aqui cabe uma análise. Depois a gente olha um pouquinho mais de detalhes. Só estou chamando a atenção que eu olho aqui e começo a olhar fluxos potenciais. Será que esses terceiros que têm acesso, em alguns casos até acesso de leitura escrita, sobre informações que são sensíveis, por exemplo, cartão de crédito, deveriam ter? Aqui começa o meu processo de gestão. Então, aqui são fluxos potenciais. Neste repositório, ainda não aconteceu nenhum fluxo real. Ninguém copiou dados. Ótimo, ótimo. Estou num bom momento para fazer a gestão. E eu tenho aqui várias vulnerabilidades, 7 vulnerabilidades. Eu vou explorar a vulnerabilidade de uma outra forma com vocês. Tá? Então, eu tenho aqui várias vulnerabilidades de exposição de dados sensíveis que foram descobertas para este repositório. Muito bem. Então, vou voltar aqui, né? Então, eu tenho aqui, de novo, só para recapitular, eu fiz a configuração das minhas contas de cloud e as minhas aplicações SaaS, onde eu queria fazer o processo de autodescobrimento e inventariar meus dados sensíveis. Aí eu vim aqui, estou olhando esse meu inventário, isso é dinâmico, né? A solução, novos dados sensíveis estão sendo copiados, criados, etc. Ela está constantemente atualizando, tá certo? E me mostra essa informação de inventário. Aí eu tenho uma segunda visão aqui que é específica sobre as vulnerabilidades. Né? Eu tenho, então, os meus repositórios com dados sensíveis, eu tenho vulnerabilidades que eu preciso gestionar. Né? Vamos dar uma olhadinha, então, agora nessas vulnerabilidades. Então, primeiro, vulnerabilidades, né? Eu tenho uma classificação dela, o quão críticas são essas vulnerabilidades. Então, eu tenho 3 classificações: alta, média e baixa. Então, no caso nosso aqui, por exemplo, a gente descobriu, sobre todos os repositórios com dados sensíveis que nós descobrimos, 32 vulnerabilidades consideradas críticas. E aqui é tudo filtro, né? Eu posso clicar e ele me filtra aqui só os repositórios com vulnerabilidades críticas. Aí eu tenho aqui os tipos de vulnerabilidades. Né? Olha, então eu queria explorar isso aqui é interessante. Então, por exemplo, de todas as vulnerabilidades que nós descobrimos, 64, né, são chamados de dados sensíveis que foram copiados entre contas. Não sei se vocês se lembram dos meus slides no começo da apresentação, uma das coisas que a gente analisava eram as movimentações dos dados.
Então, aqui eu descobri coisas que aconteceram no passado, 64 ocorrências de cópias de dados sensíveis entre duas contas, né? Está correto isso? Isso está de acordo com a nossa política de proteção de dados? Cabe uma análise. Que outro tipo de vulnerabilidade? 27 ocorrências de dados sensíveis que estão expostos, tipicamente expostos para acesso direto da internet, de domínio público, tá? Então, aí cabe uma análise também. Será que esses dados sensíveis que estão expostos a acesso direto a partir da internet deveriam estar? Será que eu não deveria bloquear isso? Quais outras vulnerabilidades, né, que ele descobriu? Então, olha os tipos aqui. 13, né, não tem backup. São dados sensíveis que eu não tenho um procedimento de backup configurado. 11 são fluxos de dados potenciais que podem vir a ocorrer. Aqueles 64 ali anteriores que eu mostrei, eles já ocorreram no passado. Eu posso já ter tido uma exposição. Aqui são potenciais, a melhor hora para a gente agir. Oito potenciais fluxos de dados entre localizações. Isso aqui pode infringir, por exemplo, GPDR. Se eu tenho dados de cidadãos europeus, dependendo da localização de um fluxo desse, eu posso infringir uma GPDR. Data store que não estão criptografados, né? E assim por diante. Né? São todos os tipos de vulnerabilidades que a gente descobre. Vamos explorar um pouquinho isso. Né? Vamos explorar um pouquinho isso aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui nesse meu repositório Polar Tokyo IBM POC-MAIN, que eu sei que eu tenho 4 vulnerabilidades críticas, 2 médias e 3 baixas. Eu tenho informações naturalmente sensíveis nesse repositório. Vamos ver. Passo a fazer um processo de gestão. Então, por exemplo, das 4 críticas, a primeira é eu tenho dados sensíveis expostos. E eu posso, por exemplo, estar infringindo o IPA, posso estar infringindo alguma regulamentação. Vamos entrar aqui. Então, ele me mostra, ó, esse repositório, que é um data store, ele tem dados sensíveis que estão, né, eu consigo fazer um acesso direto da internet, tá, para ele. Aí eu começo a fazer um processo de gestão. Eu posso vir aqui, por exemplo, e ver o comandinho Terraform que eu preciso executar para cortar esse acesso. Tá? Então, por exemplo, eu posso aqui abrir um chamado em uma ferramenta de Service Management e já pedir para fechar esse acesso e já passar até o comando que tem que ser executado. O comandinho Terraform está aqui. Venho aqui, copio o comando, né? E já coloco lá no meu chamado. Ou, se eu tenho autorização para fazer essa gestão diretamente, eu já posso executar esse comando, eu já fecho, já resolvo essa vulnerabilidade, já venho aqui e já dou um fixit nela. Tá certo? Então, eu passo a fazer um processo de gestão das minhas vulnerabilidades. Tá certo? Eu estou falando que eu tenho, então, uma vulnerabilidade, né, nesse Data Store. Essa é uma vulnerabilidade específica. Eu posso, a partir daqui, navegar lá para esse meu Data Store. E eu tenho, de novo, a visão que eu já tinha mostrado para vocês, que agora não é uma visão mais de vulnerabilidade, mas estou olhando tudo sobre aquele meu Data Store específico, inclusive todas as vulnerabilidades, quais são as informações sensíveis que tem ali, e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Então, passei inventário de dados, olhei aqui as minhas vulnerabilidades. Aqui, uma coisa que eu esqueci, acabei esquecendo de comentar, né? Do lado direito aqui, status, né? Eu tenho um resumo de todas as vulnerabilidades de acesso a dados sensíveis que eu tenho. Então, eu tenho 5 que são novas, eu tenho 139 abertas e eu tenho 459 que já foram resolvidas. Aqui está um resuminho do meu processo de gestão, né? Idealmente, eu deveria conseguir zerar a todas aquelas que são novas e que estão abertas, ou pelo menos conseguir ir priorizando, fechando as que são mais críticas, para poder ir fechando, né, a minha exposição aqui ao acesso de dados sensíveis. Um outro menu que eu acho que é super interessante e útil, né, para a gente olhar é quando a gente olha terceiros. Né? A gente sabe que nos ambientes de cloud, nossas contas de cloud, nossos ambientes de aplicações SaaS, as nossas empresas elas acabam
concedendo acesso a terceiros que precisam trabalhar, precisam interagir no dia a dia de negócio, né? E o ponto todo é, será que os acessos que eu estou dando para os terceiros, né, aos meus ambientes de cloud e as minhas aplicações SaaS, estão de acordo com as minhas políticas do que tange à proteção de dados sensíveis? Será que eles estão tendo o acesso correto? De novo, aqui, muitas vezes, no dia a dia, na correria, por erros de configuração, a gente acaba dando acesso indevido e ficando exposto em relação a um terceiro, né? Então, aqui a gente também consegue fazer esse tipo de gestão, a gente consegue também ter esse tipo de visibilidade. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um determinado vendor, né? Eu vejo que esse vendor chamado Sample Vendor, ele está com acesso na minha conta IBM POC-MAN, ele tem esse acesso. E que nessa conta aqui eu tenho uma série de repositórios de dados, com uma série de informações sensíveis, e eu sei que eu tenho vulnerabilidades aqui que eu já vi, né? Então, por exemplo, eu posso entrar aqui, tá certo? E ver esse terceiro, chamado third party, que está acessando essa minha conta. Essa minha conta tem todos esses repositórios. Os 3 primeiros têm informações sensíveis, né? Então, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso. Então, eu venho aqui e se Data Store, por exemplo. De novo, voltei lá naquela minha visão, né? Eu tenho dados financeiros e pessoais e eu tenho esse meu terceiro podendo acessar essa informação. Deveria? Esse terceiro poderia ter essa visão? Poderia ter essa informação, né? Então, a gente começa a ter aqui uma gestão da visão de como é que os terceiros estão enxergando e acessando as nossas informações, né? Então, consigo também aqui ir fazendo esse processo de gestão e limpando isso de forma que todo o acesso ele seja ele ocorra da forma como a gente gostaria. Então, por exemplo, eu olho aqui, eu estou vendo que esse terceiro ele tem acesso nessa minha conta da forma leitura escrita. Deveria? Deveria enxergar todos esses repositórios de dados? São as perguntas que a solução ajuda a gente a fazer e ajuda a gente a ir fechando, né, as portas para poder garantir que o nosso ambiente esteja controlado. Então, quando a gente imagina, né, no nosso ambiente do dia a dia, no nosso ambiente real, em que a maior parte das empresas utiliza mais do que uma nuvem, várias contas em cada nuvem, toda a empresa acessando, terceiros acessando, dados copiando, dados sendo copiados, dados fluindo, configurações de permissão de acesso sendo feitas a todo instante, a chance de que erros aconteçam e exposições elas aconteçam, ela é praticamente 100%. Então, a ideia aqui é dar justamente essa visibilidade e essa capacidade de gestão de uma maneira extremamente simplificada. É uma solução que, bom, primeiro, ela é 100% SaaS. Você consegue colocar ela, né, para funcionar e dar essa visibilidade em pouquíssimo tempo. Então, ela traz um valor muito rápido, né? Não é uma solução que você demora muito tempo para perceber o valor. Muito rapidamente ela já te dá essa visão que vocês acabaram de ver, né? E aí você tem que definir os processos de gestão para ir justamente fechando as portas aqui, igual a gente brincou aqui um pouco na demo, para que, com o tempo, você tenha um ambiente, né, controlado na mão e visibilidade toda vez que alguma coisa que não esteja alinhado com a tua política venha a acontecer. Tá? Então, pessoal, do ponto de vista de demo, o que eu preparei aqui para mostrar para vocês é isso. E aí eu vou abrir aqui para perguntas. Eu vou deixar aqui na telinha, se tiver alguma coisa que vocês queiram ver, mas eu vou abrir para perguntas aqui para vocês, dúvidas, estou à disposição. Oi, Engler. Nós já temos 3 perguntas aqui no chat, tá? Tá bom. Feitas pelo Vladimir Mota, aqui da JC Advisor. A primeira, ele pergunta se as sensitividades já vêm pré-definidas ou se elas podem ser programadas. Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. As sensitividades, você tem uma biblioteca de sensitividades, né? Hoje, Vladimir, no nosso processo aqui, quando você tem o caso clássico do Brasil, CPF, né? A gente já até encomendou o CPF, a gente pede para o pessoal, tem um processinho interno aqui, não é programação, mas existe um processinho interno hoje, a IBM está fazendo,
né? E a ideia é que no futuro próximo, no processo de própria integração, de implantação da solução, a gente consiga criar outras sensitividades. Então, hoje o processo eu preciso da placa do carro, né? A gente vai passar qual é a máscara, existe um processinho que a gente submete aqui dentro da IDM, ou a própria Lidcom faz isso, passa qual é a máscara e eles implementam essa sensitividade, o nome dela, a máscara, para que a solução possa reconhecer e classificar da forma como vocês viram aqui. Maravilha. Vladimir, ficou claro? Se quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá? Para a gente ir para a próxima. A próxima pergunta aqui, Engler, é de onde as criticidades das vulnerabilidades são categorizadas? Entendo aí que qual é o Boa critério, né, pergunta. para categorização. Eu fico na dúvida se é o critério de categorização ou se é o local onde é feita essa categorização, né? Quando você faz a instalação do DSPM, né, e faz a configuração do DSPM, por exemplo, você entra aqui nessa opção do Cloud Accounts e configura uma determinada conta de cloud para você fazer o processo de descoberta, né? Eu comentei com vocês que a solução ela não recebe o dado sensível em si, ela recebe somente o metadado, né? Então, quando você faz essa configuração da credencial, é criado dentro da conta do cliente, né, um componente do DSPM chamado Classifier. O objetivo dele é justamente fazer essa classificação dos dados e passar para o servidor do DSPM apenas os metadados. Então, existe a instanciação aí desse classifier dentro da conta do cliente para evitar isso de acontecer. Tá? Então, é assim que acontece. O local onde a classificação acontece é dentro da conta do cliente para evitar que o dado sensível seja necessário jogar esse dado para fora para que o DSPM processe isso. Eu não quero, os clientes, na verdade, não querem que o dado sensível justamente saia, né, do seu domínio. Por isso a gente faz dessa forma. Maravilha. A gente tem mais uma pergunta aqui, se a gestão do terceiro também guarda os logs das atividades que o terceiro executou. Quando a gente fala de cópias e movimentações, sim, né? Então, todo tipo de movimentação de dados que não está em conformidade com as nossas políticas de segurança, sejam movimentações que acontecem entre dois usuários internos ou de um usuário terceiro, a gente consegue ter a visibilidade, porque isso é um dos tipos de vulnerabilidade que a solução monitora muito fortemente, a movimentação. Tanto movimentação potencial, quanto movimentação que efetivamente já ocorreu. E aí eu consigo ver, quando ela já ocorreu, quais foram os dados, tipos de dados, de qual repositório, de onde foi, para onde foi que aconteceu. Porque, eventualmente, isso aí já pode ter sido já até uma brecha de segurança, né, que já aconteceu no passado, e aí a gente tem esse tipo de registro. E a gente tem mais uma pergunta aqui, Engler, do Cássio. Se as sensitividades são relacionadas aos dados pessoais sensíveis elencados na LGPD, e se essa biblioteca de sensitividade pode auxiliar no inventário de dados para atender a LGPD. Tá. Não necessariamente somente a LGPD, sensitividade aqui é qualquer tipo de dado que a minha organização queira ter, né, um foco maior, uma proteção maior, né? Então, aí eu posso, como eu comentei, se ainda não fizer parte da biblioteca do DSPM, existe esse processo que eu comentei, que a gente cria a máscara, define o nome para aquela sensitividade, para que a ferramenta passe a contabilizar, e aí você pode, por exemplo, eu cheguei a mostrar, já mostro aqui em vulnerabilidades, né? Às vezes, dependendo do tipo de vulnerabilidade que um determinado dado sensível tenha, você pode marcar como uma violação de uma regulamentação, por exemplo, a LGPD. Né? Então, por exemplo, eu mostrei aqui, deixa eu lembrar aqui um que eu mostrei aqui. Esse aqui, por exemplo, esse primeiro,
eu estou aqui com um dado sensível exposto em que a ferramenta assinalou que é uma potencial exposição de RIPA, né? Eu poderia ser um dado sensível aqui, né? Por exemplo, PII de uma pessoa, CPF dessa pessoa, alguma coisa que a LGPD considere sensível, que aqui a regulamentação que estaria potencialmente sendo exposta seria a LGPD. Tá? Então, é assim que a ferramenta funciona. Ok, aqui no chat a gente não tem mais perguntas, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo, aproveitando aqui a presença do Engler aqui? Bom, pessoal, caso surjam dúvidas depois, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato aqui com o time da Lidcom, tá? A gente tem um time pronto aqui, né, de accounts, especialistas pré-venda, com todo o apoio da IBM aqui para estar atendendo vocês. Engler, queria agradecer muito mais uma vez aí a sua presença e parceria aqui com a Lidcom, tá? Como a Denise colocou aí no início do webinar, é um tema, né, que está trazendo bastante interesse dos clientes, porque a gente entende aí, né, toda a complexidade da dinâmica de controlar os dados aí quando a gente fala no ambiente de nuvem. E queria agradecer a presença de todos os clientes que ficaram com a gente até aqui. Então, se vocês posteriormente quiserem conhecer um pouco mais da solução, tenham qualquer tipo de dúvidas, eu quero deixar aqui todo o time da Lidcom IBM desde já à disposição de vocês, tá bom? É isso aí, Simone, obrigado. Queria agradecer a todos também pelo tempo. Eu estou devolvendo aí, como o pessoal comenta, 10 minutinhos no tempo de todo mundo aí, mas se vocês quiserem, como a Simone comentou, conhecer um pouquinho mais, né, é possível a gente fazer não uma demo, mas fazer um POC no ambiente de vocês, em que a gente configura uma conta de cloud para vocês verem a solução funcionando no ambiente de vocês, né? Isso é possível fazer. E como eu comentei, o valor super rápido, né? Rapidinho você já começa a ter visibilidade do teu ambiente real, né? Isso nos dias de hoje, a gente sabe que muitas vezes você começar uma iniciativa que vai te trazer valor daqui a alguns meses é inviável. Esse é o tipo de solução que rapidamente você já traz uma percepção de valor, você já pode levar essa visibilidade para uma área de negócio, para entender a percepção deles em relação à exposição dos dados sensíveis que aquela área de negócio de repente tem. Então são coisas que são discussões extremamente interessantes que a gente tem tido no mercado e que a gente, através da Lidcom aqui, coloca à disposição de vocês também. Obrigado aí, obrigado mais uma vez aí a todos e ótimo dia. Joia. Bom dia a todos. Um abraço. Bom dia, até logo. Tchau, gente.